Fala aí, torcedor do Timão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bora com as últimas informações do nosso Corinthians, informações sobre o mercado da bola, Cebolinha, Alan do Flamengo no Corinthians, que história é essa? Também tem informação sobre o Roger Guedes voltando pro Corinthians. Bora ver tudo nesse vídeo, comenta aqui nos comentários o que você acha dessas contratações, você aprova alguma? Comenta também nos comentários o seu palpite pro jogo de amanhã contra o Capivariano na Arena. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. Boa, vamos de Coringão agora. O Dorival Júnior tava cheio de pedidos pra fazer entrevista com ele, né? E ele resolveu fazer uma coletiva e falar com os jornalistas todos de uma vez. Então vamos ouvir um pouquinho o Dorival aí, se liga. Nós temos que ter o entendimento que nós estamos num processo de montagem ainda do nosso grupo, do nosso elenco. Nós não temos um elenco completo. É um momento que o Corinthians tem que se definir nessa condição. Ou nós daremos um passo um pouco maior, ou manteremos esse trabalho, até porque não é simples. E o Dorival desabafou no final de semana sobre as críticas que ele recebeu na época de seleção brasileira, né? E ele também falou sobre isso. Nunca existiu mágoa, mas é natural que tenha gerado muitas desconfianças da minha parte em relação até ao meu trabalho, de um modo geral, porque as críticas foram muito pesadas. Pesadas demais, desconstruindo o trabalho de uma carreira toda. E engraçado que hoje os nossos resultados são muito próximos ao do professor Ancelotti. Tá aí, então, o Dorival desabafando aí. A linha do tempo dessa história do Kaique, ela é curiosa, né? Porque... E eu até, assim, fiz uma reflexão, uma autocrítica para ver se eu tinha errado em algum momento nessa apuração. Conversei com o Bruno Andrade pra caramba, que a gente estava junto nessa apuração. Até perguntei, falei, caramba, Bruno, será que eu errei em algum momento? Errei no termo de dizer que estava fechado e tal. E, enfim, fiz uma reflexão mesmo dessa história toda e não, porque, vamos lá, sabadão, né, começa a sair as notícias na Bahia de que o interesse do Corinthians e tal. Conversei com uma fonte muito confiável minha do Bahia e eu consultei, falei, de fato, tá fechada essa operação está fechada do Kaique ir para o Corinthians por empréstimo? E a fonte me disse, sim, tá fechado. E eu sei, e assim, não quero te defender, mas eu sei que a gente tá conversa aqui, claro, sei que é a fonte quente. Sim, muito quente. E aí essa pessoa começou a me dar detalhes. Falou assim, olha, o Corinthians vai pagar os salários, é um salário alto, vai limpar um pouco aqui, vai desafogar um pouco aqui a folha. É um jogador muito jovem que a gente investiu, é um jogador que não está nesse momento no plano, então o Corinthians é uma vitrine. Foi dando uma série de detalhes, e aí eu falei, o Corinthians vai pagar pelo transfer? Não vai pagar, não vai ter transfer e tal. O que eles vão acertar é a opção de compra, que é algo que é um detalhezinho tranquilo e tal, mas está fechada a operação. Perfeito. Beleza, coloquei lá no Twitter, fechado e tal. E aí começam a surgir informações contrárias de colegas aqui de São Paulo. E o Bruno a gente trouxe o detalhe aqui na segunda-feira de que, inclusive, o detalhe da opção de compra também já tinha sido avançado. Inclusive isso com o departamento de futebol do Corinthians. O que acontece é que, assim, o negócio ter caído foi político. Por quê? O representante do Kaique é o mesmo representante do Cauê Furquim, que deu um imbróglio todo, que tirou o jogador do Corinthians e levou para a base do Bahia, né? E é um jogador que, inclusive, teve uma questão de acionar na CBF, tem um imbróglio jurídico, o Corinthians ficou muito bravo, insatisfeito com a atitude do Bahia, deu uma rachada ali entre os dirigentes de base e tal. E alguém, né, lá dentro falou assim, presidente, pro Osmar Stabile, não é justo fazer negócio com esses caras. Então foram lá cochichar no ouvido do Osmar Stabile. Algo nesse sentido. Não sei se foi cochichar, fazer fofoca e tal, mas alguém chegou e falou, opa, e aí? E aí houve um veto vindo da presidência. Entendi. E o departamento de futebol falou, beleza, ok, operação caiu. O Bruno Andrade estava nessa apuração e aí acabou que a operação caiu.
Então, assim, fechado? Tava. Sim. As pontas amarradas? Estavam. E o negócio não aconteceu. Ô Bruno Andrade, complementando o que o Hernan disse, ele falou desse veto. Eu vi que vocês dois no grupo, a gente tem o nosso trio no WhatsApp, vocês estavam mandando mensagem pra cacete falando dessa história. E aí uma fonte falando com o Bruno, falou que deu um ruído muito grande, né? Porque tinha a falta de comunicação, né? Porque o negócio estava bem encaminhado e depois por esse veto, né? Pegou muito mal, seria assim, podemos dizer, né, Bruno? Mas é curioso, né? Porque foram 6 dias de negociação. Não foi uma questão de o veto acontecer logo no dia que abriram conversas. Então foram precisos 6 dias para a presidência do Corinthians cair em si e aceitar a pressão interna, a pressão política e desfazer o negócio. Ou seja, durante 6 dias não houve problema negociar com o Bahia, que foi o clube que contratou o Cauê Furquim. Durante 6 dias não houve problemas negociar com o empresário do Cauê Furquim, que é o mesmo do Kaique. Isso que custa a passar pela cabeça de um clube estruturado profissional. Uma coisa começou a conversar, trava logo porque não quer conversar com determinado agente ou determinado clube. Até aí tudo bem, há preferências, mas você carregar durante 6 dias, fechar valor de opção de compra, definir o contrato futuro de uma eventual contratação em definitivo, porque quando você acerta o valor de compra, de opção, você automaticamente também conversa com o jogador para ele assinar em definitivo depois do empréstimo. E tudo isso foi sendo acertado dia após dia. Só que depois, por pressão política, por pressão interna, o Osmar Stabile passou a mensagem para o Marcelo Paz que o negócio tinha que ser desfeito. O negócio tinha que ser desfeito significa que o negócio estava feito. Durante muito tempo, o negócio muito bem controlado. Aprovação do Dorival Júnior, todos os ajustes feitos pelo Marcelo Paz, só que da noite para o dia perceberam que o Bahia era o clube que tirou o Cauê Furquim e perceberam que o empresário do Cauê Furquim é o mesmo do Kaique. Então houve claramente ali erros internos do Corinthians, para não dizer um certo amadorismo, para demorar 6 dias ou cerca de 6 dias para compreender que o negócio não poderia ser feito com as pessoas que estavam participando do negócio. Então o Hernan, quando dá a informação de negócio fechado, estava fechado. Só que depois a pasta, o dossiê chegou para o Osmar Stabile, ele resolveu vetar. Sabe-se lá quem é que foi cochichar, ou foi criticar, ou foi, enfim, cobrar essa contratação, mas que de fato o Marcelo Paz teve que aceitar porque não é um subordinado. O Dorival Júnior é a mesma coisa, quem manda é o presidente, quem faz a canetada é o presidente, e o negócio caiu. Então o Kaique de fato esteve fechado no Corinthians, só que o Corinthians desistiu por conta dessa pressão interna. E até o próprio Cauê Furquim deu entrevista lá em Salvador falando, não, vai pra lá, clube gigante, não sei o quê, vai se dar bem lá, boa sorte pra ele e tal. Quer mais uma resposta disso que estava encaminhado? Lógico que estava. Ô Hernan, muita gente perguntando aqui no chat, não sei se tem informação Mas eu tô disso. lá no gordão da barrigada. Mas eu também já apareci lá, pô, não acontece. Do Rony apareci lá, dane-se. Acontece, pô, os caras... Da hora. Perguntaram aqui no chat sobre o Angelheri. Você tem algum detalhe disso? Porque ele tá livre no mercado. Ele chegou a negociar com o Internacional, a informação que você trouxe aqui, mas que você trouxe também que o Corinthians queria a permanência dele. O Dorival gosta muito dele. Tá. Mas precisava destravar muita coisa, né? De negociação mesmo interna, porque essa negociação começou com o Fabinho Soldado. E aí depois deu uma esfriada e aí agora mudou a gestão, que é o Marcelo Paz. E aí você retoma uma conversa. E agora, pelo jeito, pode andar. Porque retomou uma conversa. Sim. Mas vamos com calma, né? Porque no Corinthians o que é certo hoje, amanhã... Como a gente tá vendo, do Rony foi um exemplo também. Do Rony era 3 anos de contrato mais um de extensão. Rony tava vendo apartamento para morar no Tatuapé. Isso aí é informação. A família do Rony tava vendo apartamento para morar no Tatuapé. Já tinha acerto de salário. O Atlético Mineiro estava esperando a oferta formalizada daquilo que eles tinham conversado para ter o papel, o documento oficial para finalizar tudo. E aí, de repente, a repercussão foi muito negativa nas redes sociais. Putz.
pelos valores Sim. e por ser o Rony. Ex-Palmeiras, e o Rony, que é criticado, que é um jogador assim e tal. Ó, recuaram. Tirou o time de campo. Aqui no chat o Kaique Oliveira mandou assim: desse jeito o meu Corinthians não contrata ninguém, toda vez tem empecilho. Faltou ser mais firme nas sondagens e nas propostas. Ô Kaique, eu vou discordar de você com a respeito do mundo. Eu acho que o Corinthians está contratando aí, né, Hernan? Tá sendo, assim, na medida do possível, tá indo no mercado no que precisa. Mas tá recuando em algumas negociações ao ver que, tipo, não compensa. É como essa questão do Alisson. Do Alisson também teve no São Paulo. Ficou meio estranha essa história do Alisson. Teve do Rony, que a repercussão negativa atrapalhou. Teve esse do Kaique, que o empresário mesmo, do Cauê Furquim, que já teve imbróglio, aí teve uma pressão da alta cúpula para que caísse o negócio. Então o Corinthians tá tendo um certo cautela no mercado aqui, podemos dizer assim. Perguntaram de Cruzeiro aquela hora, foi o Teus, sobre Igor Júlio. Apurei aqui. Opa! Vamos lá. O Cruzeiro, eles tratam como um mercado fechado, que não vai chegar mais ninguém. Mas seria uma oportunidade de negócio que poderia mudar essa situação no Cruzeiro. O Cruzeiro, sim, tá de olho em um zagueiro, mas só vai contratar se for uma oportunidade de negócio. No Igor Júlio, o Cruzeiro demonstrou interesse em dezembro e aí nas semanas seguintes, ali no começo de janeiro, fez algumas sondagens para consultar condições de negócio, assim como o Palmeiras, como já trouxemos aqui no Fala Fonte. Mas aí, falando com uma pessoa próxima do Igor Júlio, falaram assim, o Cruzeiro tem interesse, demonstrou interesse, fez sondagem no início de janeiro, mas não formalizaram uma oferta. O Igor Júlio estava emprestado ao West Ham, voltou de empréstimo, o Brighton cortou o empréstimo, ele estava emprestado até junho ao West Ham, voltou para o Brighton. Ele tem contrato até 2027 com o Brighton, não é um contrato muito longo, mas acredito que é difícil que ele saia nesse momento, nessa janela, mas que ele deve voltar ao futebol brasileiro no meio do ano. A ver se o Cruzeiro vai fazer uma proposta para o Igor Júlio, mas fez uma sondagem no início do mês, só explicando essa história aqui. Boa. E aí, falando mais... Ô Bruno Andrade, para você aqui, porque você já falou desse nome, foi o Luan Gonçalves no chat, e você vai deixando um like, tá? 1.500 hoje, estamos com 1.200. Vamos subir o número de like. Meus amigos, e o Corinthians está tentando e querendo a contratação do Cebolinha, jogador do Flamengo, jogador muito bom de bola, né? Que chegou ao Flamengo aí e não tá passando por um bom momento. Tá jogando ali na reserva, quase não é muito usado. Inclusive na final contra o próprio Corinthians ele nem jogou, né, como titular. Então é um cara que ele sempre fica meio encostado ali. E eu tenho certeza que se ele vir para o Timão, ele é titular absoluto. E galera, o Dorival ele sonha com o Cebolinha, né? E o Corinthians pretende investir no atacante aí, revelou Sami Carvalho, setorista do Timão. Segundo informações trazidas por ele, o técnico Dorival pediu a contratação de Everton Cebolinha como reforço badalado para 2026. Ainda não foi concretizado, né? Mas vamos ver aí se vai dar certo. O Dorival pediu também outros jogadores e ainda não veio, mas veio outros que ele não pediu, que é quase parecido com os que ele tinha pedido, né? Ele pediu aí o ponta e atacante Júnior Santos, Corinthians não foi atrás, trouxe o Caio César. Então, o Corinthians também trouxe o Gabriel Paulista, zagueirão, que fez o gol na final aí contra o Flamengo. Então, o Corinthians aos poucos está se reformulando ali o elenco, deixando o elenco mais forte, né? Porque não adianta ter só um time titular. Tem que ter jogadores também no banco com qualidade para repor, né? Caso alguém se machuque, caso alguém esteja cansado, o Dorival tem que ter opções para mudar a equipe e não diminuir a qualidade em campo. E pessoal, vamos ver aí se vai dar tudo certo, né? O Corinthians também tá de olho no Alan, que é volante aí também do Flamengo, né? O Alan, ele é volante do... E galera, o Corinthians também tá de olho no Alan, que é volante também aí do Flamengo, né? Jogador que era do Atlético Mineiro, aí foi para o Flamengo e é o mesmo esquema do Cebolinha, não é utilizado, né? Quase não joga lá, aqui ó, vamos olhar aqui rapidinho, ó, Alan, ó, tem informações aqui, né, também falando sobre ele no São Paulo, enfim, tem muita gente de olho nele e vamos olhar aqui rapidinho. Quando que ele chegou no Flamengo? Ele foi contratado pelo Flamengo quando ele estava no Atlético Mineiro, salvo eu. Deixa eu conferir exatamente.
Ele foi contratado aí no meio de 2023 por 8,20 milhões de euros. Ou seja, tá lá desde 2023 e até agora não teve uma sequência como titular, né, galera? E lembrando, né, o Haaland é um cara que tava no Liverpool, né, mano? Tava no Liverpool aqui, ó, ele tava em 2020 no Liverpool, e aí ele foi para o Atlético Mineiro. Então, ele é bom, só que ele tá numa fase ruim, né? Jogando muito mal, a torcida pegando no pé, enfim. O Corinthians tá querendo a contratação dele também. Já deixa aqui nos comentários, galera, o que vocês acham da chegada aí do Haaland. É um bom nome, jogador aí, novo ainda, né? 28 anos de idade, volante aí que o Dorival pretende ter no elenco, mas eu acho um pouco difícil ele ser contratado, porque como é que é o nome do diretor do Flamengo? É o José Boto. Ele quer receber uma quantia pelo empréstimo. O Corinthians quer pegar ele emprestado e pagar o salário. Só que o Flamengo, o diretor José Boto falou que quer que o Corinthians pague o empréstimo e ainda pague os salários. Aí é complicado, não tem como. Tem que ser igual o Caio César, que o Corinthians foi lá, conversou com o Al Hilal, trouxe de graça, paga o salário. Ou seja, o Al Hilal não tá perdendo nada. Se o Caio César for muito bem aqui no ano, o Corinthians vai querer comprar ele, é lógico. E aí o Corinthians vai e efetua a compra ali definitiva do Caio César, tá 7 milhões de euros. Enfim, estamos falando de Haaland. Eu acho que vale a pena se for vir de graça e o Corinthians pagar salário. Agora, se for igual o Flamengo quer pagar um empréstimo, salário, não acho que vale a pena. Enfim, comente aí se você aprova essa contratação e vamos terminar falando aqui sobre o Roger Guedes. Não vou falar muito porque aqui já é um sonho um pouco difícil, mas não impossível. O Corinthians está de olho numa possível volta dele. E convenhamos que esse cara aqui, meu amigo, se ele chegar no Corinthians mesmo, acabou. O time já tá bom com ele 100%, porque o cara é craque, tem faro de gol. Não é à toa que, mesmo não sendo o centroavante do Corinthians, era o artilheiro da Neoquímica Arena, mesmo tendo o Yuri, né? Então, isso é louco, o cara joga demais e eu acho que seria uma boa a volta dele. Imagina ele e o Memphis um jogando com o outro, meu Deus, seria muito bom, qualidade total no ataque. Mas é um pouco mais difícil, então não vou nem ficar comentando muito para depois não gerar discórdia aqui nos comentários, o pessoal me chamando de mentiroso. Então, só tô falando aqui que o Corinthians tem interesse, então vamos ver aí, né, se tem mesmo uma chance dele voltar para o timão. Ele que saiu em 2023, né, ali no meio do ano, quando o Corinthians estava na Copa do Brasil, inclusive ele saiu um jogo antes, ele saiu na semifinal contra o São Paulo, né, galera, felizmente. Ganhamos de 2-1 na Arena, aí no jogo da volta ele nem tava mais, já tinha vazado. Foi muito complicado isso, né, triste, chato, mas fazer o que, né, galera? Enfim, comenta aí aqui nos comentários o que vocês acham, galera, dessa contratação. Vocês aprovam? É um bom nome? Tomara que ele venha, né? Se vier, vai ajudar bastante. Comenta aqui sua opinião abaixo, o que você acha de tudo isso. Sem mais enrolações, eu fico por aqui e até o próximo vídeo, pessoal.